Nossa, meu negócio veio parar aqui atrás. Cadê? Ai, cadê meu negocinho? Oi, pessoal! Encalacrou aqui. Oi, pessoal! Vou esperar o pessoal entrar, como sempre. Oi, Elaine! Oi, Carla! Marcelinha! Oi, Gabriela! Gente, hoje a gente vai falar sobre PIF. Tão ruim quanto o FIV-FeLV, infelizmente. Oi, Thaís! Oi, Gilberto! Oi, Cida! Oi, Vitor! Oi, Sâmia! Maria Lúcia, Daiane, Luciana Abreu, John. Então, gente, a gente vai falar sobre PIF hoje, tá? Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando para pegar desde o começo aqui o que eu tenho para falar sobre PIF. O vídeo vai ficar gravado no final, né? Quando eu desligar, ele vai ficar gravado. Vou disponibilizar para ficar gravado. Pode ir chamando o pessoal aí, os gateiros de plantão, pode ir marcando aqui na live para ir assistindo também. Podem compartilhar à vontade, isso daqui é público mesmo, eu quero mais é ajudar, tá bom? Que mais? E as perguntas, vamos esperar eu acabar de falar tudo, aí vocês vêm com as perguntas, porque eu não consigo, ao mesmo tempo que eu tô falando e lendo aqui as perguntas que vocês vão fazendo, então eu vou deixar passar. Então, para não deixar passar nada aqui de ninguém... É que tem gente entrando aqui. Para não deixar passar nada aqui de ninguém, eu peço só que espere eu acabar de falar sobre o tema. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês colocam que eu vou conseguir ler, tá bom? Fala, Mari! Então, gente, vamos começar a falar de PIF? Assunto chato, muito ruim. Bom, o que é PIF, gente? A gente fala PIF, 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 o pessoal não sabe o que é PIF. PIF é uma abreviatura de peritonite infecciosa felina, tá? O que causa PIF? Da onde vem? Como que como o gatinho pega? A gente vai falar de tudo, tá? Bom, a PIF ela é causada por um vírus, tá? O coronavírus entérico. O coronavírus entérico, vou falar bem assim, o coronavírus entérico não é o vírus da PIF, da verdade. O coronavírus entérico, ele causa uma diarreia no gatinho que pode ser autolimitante, ou seja, ele tem a diarreia e por si só ele se trata, ele se cura, tá? Porém, tem uma teoria, porque os pesquisadores estão em constantes estudos aí, a teoria mais aceita para PIF é que esse coronavírus, que é um vírus que fica lá no intestino do gatinho, ele se muta, ele se transforma e vira o vírus da PIF. Deu para entender? Então tem o coronavírus que causa diarreia, essa diarreia autolimitante, ele pode se tratar dessa diarreia, e aí por alguma coisa esse vírus tem uma mutação, ele se transforma, ele resolve ser outra coisa, aí ele se torna o vírus da PIF. O vírus da PIF que é o problema. Ele que vai causar os problemas nos gatinhos, tá? Esse coronavírus, que é super comum, geralmente 100% da população de gatos de uma casa, de um abrigo, de um gatil, de uma colônia, eles estão contaminados, infectados com o coronavírus, 100%. Só que apenas 10% desses gatos vão desenvolver a PIF. Ou seja, eu tenho 100 gatos da minha casa. 10 gatinhos desses 100 podem ter PIF. O vírus pode mutar, o coronavírus muta e se transforma no vírus da PIF. Só 10%, gente. Tá? O coronavírus está presente na maioria dos gatos. Na maioria dos gatos, eles têm o coronavírus. Tá? Esse coronavírus, ele é um vírus... que ele vive no ambiente, ele pode viver no ambiente seco até 7 semanas. Mas ele vive geralmente no nosso ambiente no máximo 2 dias. Mas em ambiente seco, que é um ambiente adequado para ele, ele pode viver a 7 semanas. Mas geralmente 2 dias aí, tá? Por quê? Porque a gente está em constante limpeza, né? Temperatura, umidade e tal, então ele morre. E como é que a gente mata esse vírus? Ele é facilmente morto usando detergente, desinfetante comum
Hipoclorito de sódio, né? Não, hipoclorito de sódio, isso. Hipoclorito de sódio também mata esse vírus, tá? Que mais? E por que tá, tem os 100 gatinhos, por que 10% vai desenvolver a FIV? A PIF? Por causa do organismo dele, tá? Dependendo do organismo dele, da resposta que ele vai ter frente à infecção viral, ele vai desenvolver a PIF. Tudo depende do organismo do gatinho. Se o vírus resolver lá se mutar, ele vai ter a PIF, tá bom? Como é que o coronavírus ele é excretado? Como é que o gatinho ele põe para fora o coronavírus, né? Ele foi infectado pelo do coronavírus e ele vai pôr esse coronavírus para fora pelas fezes, pelo cocôzinho do gato. É por lá que o gato elimina o coronavírus, tá? A excreção geralmente começa uma semana depois que ele se infectou pelo coronavírus. Então o gatinho se infectou hoje pelo coronavírus, pelas fezes de outro gato que tem o coronavírus, e aí ele vai começar a eliminar o coronavírus daqui uma semana, tá bom? E essa excreção do vírus, do coronavírus, eu vou ficar repetindo para vocês terem ideia, terem certeza de que é o coronavírus, não tô falando da PIF, eu tô falando do coronavírus, tá? Essa excreção do coronavírus pode durar semanas, meses, ou o gatinho pode ficar excretando o coronavírus pela vida toda, tá bom? São observados 3 padrões de excreção do coronavírus. 5% dos gatos, eles nunca vão excretar o coronavírus. Eles se infectaram pelo coronavírus e nunca vão excretar. 5%. De 10 a 15%, eles vão sempre excretar o coronavírus. Pro resto da vida. Eles vão estar lá sempre excretando o coronavírus nas fezes, tá? Mas a grande maioria dos gatos, cerca de 80% dos gatos, eles excretam de vez em quando. Por que de vez em quando? Porque eles eliminam o vírus e depois, pelo contágio com outro gato que esteja no mesmo ambiente lá, usando a caixinha de areia, ele se recontamina. E aí ele vai eliminar de novo. Então ele se livra do vírus, parei de eliminar. Infectou de novo, vou eliminar. E fica nisso, tá? 80% dos gatos vivem assim. Por quê? Porque geralmente são gatinhos que vivem em colônias, com grande quantidade de gatinhos. E gatinhos que estão eliminando o coronavírus. Então eu parei, eu peguei o coronavírus, e aí agora eu tô excretando. Agora me livrei do coronavírus, só que aí eu fui lá, tive contato com o cocô do outro gatinho que tem o coronavírus, me infectei de novo, vou continuar excretando. É isso que acontece. Como que é a transmissão do coronavírus? É pelas fezes, pelo contato oral com as fezes do gatinho que está eliminando o coronavírus. Como é que isso acontece? Gente, o gatinho vai lá no banheirinho, o gatinho tem o coronavírus, eu fui lá, fiz o meu cocôzinho, cobri meu cocôzinho, tá bom, saí. Aí vem um outro gatinho que não tem o coronavírus, aí ele vai lá, vai fazer o cocô, mexe na caixinha de areia, acaba sujando, tendo contato com o cocôzinho do outro gatinho infectado, e aí ele vai se limpar. Na hora que ele for se limpar, ele acaba ingerindo partículas do vírus junto com as fezes do outro gatinho infectado. É assim que acontece a infecção. Então, para um gato se infectar com o coronavírus, ele precisa ter contato via oral com as fezes do gato que está eliminando o coronavírus. Deu para entender? Geralmente, o que mais que eu ia falar aqui? No ato de se lamber. Então, assim, a partilha da caixinha de areia. Aí o que acontece? Tem gente que deixa a caixinha, não é só a caixinha de areia. Por quê? Tem gente que deixa a vasilha de água e vasilha de comida pertinho da vasilhinha de areia, da caixinha de areia. O que acontece? O gatinho vai lá, faz as fezes dele e tal, aí ele vai tomar aguinha, vai comer, e aí acaba sujando, pode acabar sujando tanto a vasilha de água quanto a de comida com o cocôzinho. O outro gatinho vai lá e vai comer a comida, vai beber a água e acaba se reinfectando, né, se infectando com o coronavírus que está lá do outro gato. Então, por isso que é importante, vocês vão ver que na parte que eu vou falar de prevenção, eu vou ressaltar que a vasilha de água e de comida tem que estar bem longe da vasilha de caixinha, da caixinha de areia, tá bom? Pois bem, falei já como é a transmissão, já falei quem é o vírus, tal. Quem é que vai desenvolver a PIF? O que vai predispor a PIF, né? Então, como já foi dito, 10% dos gatos vão desenvolver a PIF. Apenas 10%, é uma porcentagem pequena, tá bom? A idade do gatinho é muito importante. Por quê? A PIF, ela comete mais gatinhos jovens, até 2 anos, 1 ano,
de 1 a 2 anos, e gatinhos com mais de 10 anos. Por quê? Porque o sistema imune dele, as células de defesa dele, não estão tão preparadas para combater. Elas ficam mais assim, é imaturo, é mais fraquinho. Principalmente o mais velhinho, né? Os gatinhos mais velhinhos, eles começam, o sistema imune dele começa a ficar mais fraquinho, tá? E os mais jovens também. Assim como para nós humanos também algumas doenças acometem mais crianças e idosos, para gatinho também, tá? Então, o gatinho jovem, até 2 anos, de 1 a 2 anos, até 1, 2 anos, e o gatinho acima de 10 anos, eles são mais fraquinhos, tá? Então, acometem mais esses gatos com essa idade, tá? Principalmente gatinhos com menos de 6 semanas de vida. Eles são mais frequentemente acometidos pelo coronavírus, tá? Por quê? Porque o gatinho, a mamãe tá lá amamentando. A imunidade, ela vai passar pelo leite, certo? A imunidade da mamãezinha, ela vai começar a declinar, a diminuir no gatinho, quando o gatinho completar de 5 a 6 meses de idade. De 5 a 6 semanas de idade. E nessa faixa etária, nessa idade, assim, de 5 a 6 semanas, ele vai começar a usar a caixinha de areia. Aí o que acontece? Se a mamãe está eliminando o coronavírus nas fezes, a partir do momento que o gatinho começar a usar a caixinha de areia, ele vai se contaminar pelo coronavírus. E ele é fraquinho. E a imunidade dele já está caindo. A imunidade que a mamãe passou para ele já está caindo também. Então, ele vai se infectar pelo coronavírus e aí pode ser, né, mais grave, porque ele talvez não tenha uma resposta imunológica boa para se eliminar do coronavírus antes que ele sofra mutação dentro dele. É isso que acontece. Então, assim, são gatinhos. A PIF vai acometer mais quem? Gatinhos até 1 a 2 anos, acima de 10 anos, e principalmente os gatinhos bem bebezinhos, tá? De 5 a 6 semanas, tá? Lembrando, de 5 a 6 semanas é quando o gatinho perde a imunidade da mamãe, né? Começa a perder a imunidade da mamãe, e é quando começa a usar a caixinha de areia. E isso vai ser relembrado também lá embaixo na hora de prevenir, tá? Que eu vou até adiantar, a gente vai recomendar nesses casos de mamãezinhas que a gente suspeita que tenha o coronavírus, para evitar que ele pegue o coronavírus, a gente desmama os gatinhos antes, mais ou menos com 4 semanas, tá? Mantém ele isolado, sem contato com a mamãe e com os outros gatos da casa, até pelo menos os 4 meses de idade, tá bom? Até pelo menos os 4 meses de idade. E também acomete mais gatinhos de raça pura, tá? Não tô falando que os vira-latas não são acometidos, são também, mas acomete bastante gatinhos de raça pura, tá? Como persa, bengal, ragdoll, por exemplo, tá? Teoricamente, alguns estudiosos dizem que é pelo fato de ser um gatil, né, ter esse controle do coronavírus e pelo fato da genética do animal, tá bom? Tem essa influência da genética do animal, tá? Bom, já falei quem são os mais predispostos a desenvolverem a PIF. Agora a gente vai falar o que desencadeia a PIF no animal. Ele tá lá com o coronavírus, tá de boa lá no organismo dele, e o que pode desencadear a mutação desse vírus, o que vai fazer com que ele desenvolva a PIF. Primeiro, desnutrição, gatinho malnutrido. Tratamento imunossupressor, desce a imunidade dele, caiu a imunidade dele, ele fica fraquinho. Então, o sistema imune, frente a uma infecção viral pelo coronavírus, talvez ele não consiga mandar o vírus embora. E aí o vírus fica lá, aí o vírus sofre a mutação e vai desencadear a PIF. Co-infecção. O que é co-infecção? Ele tá lá e o gatinho tem FIV ou FeLV, ou os dois juntos. A famosa FIV e FeLV. De novo, eu tô falando da FIV e FeLV. Ela vai em tudo quanto é coisa que eu falo, a FIV e FeLV aparece. Então, assim, se o gatinho já tem FIV, FeLV, ou os dois FIV e FeLV, isso também pode predispor, né, a PIF. E situações estressantes, gatos, ó. Situações estressantes. Situações estressantes, tudo estressa o gato. O gato é um bicho zen, mas qualquer coisinha, você olhou torto pra ele, estressa. Então eu vou falar aqui algumas situações que são estressantes pro gato. Uma, mudança de rotina. Você mudou a rotina, o bicho se estressou. Toda situação de estresse, cai a imunidade do gatinho, tá? Então, mudança de rotina, introdução de novos animais. Eu tenho lá 5 gatos na minha casa, vou lá, enfiei mais um gato na minha casa. Isso vai causar uma situação de estresse pros gatos que estão em casa e pro próprio gatinho que tá vindo.
o novo gatinho. Isso é estressante, tá? Levar o gatinho para passear, para viajar, por exemplo, né? O transporte do gato, né? Geralmente é um fator estressante. Banho, já falei que não é para dar banho em gato. Banho é um fator bem estressante para o gato. Procedimentos cirúrgicos, né? É um fator estressante para o gato. Superpopulação. Então, aí que o bicho pega. Por quê? Ambientes que tem um número grande de gatos, isso já é um fator estressante para ele. Ele tá em constante estresse. É estresse porque ele não vai com a cara do outro gato. É estresse porque ele sofre bullying do outro gato. É estresse porque na hora de comer tem um gato que não deixa ele comer. Ou ele, sabe, é um gato que tá lá, ele quer usar a caixinha do banheiro, aí tem um gato que não deixa ele usar a caixinha de banheiro. Isso acontece numa colônia de gatos. É o gato que vai lá ficar batendo nele. Então, assim, todos esses fatores, eles causam estresse no gato e isso cai a imunidade do gato e predispõe a PIF, tá? Pois bem. O que acontece depois que o gatinho se infectou com o coronavírus? Lembra, o vírus da PIF é o vírus mutante, tá? O coronavírus causa diarreia, ele se transforma, ele sofre uma mutação e vira o vírus da PIF. Tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro pra vocês, tá? Aí o gatinho foi lá e se infectou com o coronavírus. Então tinha um gatinho lá eliminando o coronavírus, ele foi lá, teve contato com as fezes do gatinho que tava com o coronavírus, e aí ele se infectou e pegou o coronavírus. Se a imunidade desse gatinho for boa, ele vai mandar embora esse vírus e não vai acontecer nada. Ele não vai ter PIF. Ele vai mandar o coronavírus embora, sai daqui, porque a minha resposta imune tá legal. Agora, se a resposta imune for razoável, meia boca, ele vai desenvolver, o vírus vai sofrer a mutação, ele vai se tornar o vírus da PIF e ele vai ter a PIF seca, tá? PIF seca, são dois tipos de PIF. E aí, se a imunidade for muito fraquinha, não teve jeito, sabe, o vírus entrou lá, mutou e o bichinho não teve como combater esse vírus, ele vai desenvolver a PIF úmida, tá bom? Eu vou explicar cada uma pra vocês, tá bom? Bom, vamos explicar a PIF úmida. O que é a PIF úmida? É a forma aguda. Então, o gatinho foi lá, foi infectado pelo coronavírus, a resposta imune dele foi fraquinha, o organismo dele estava fraquinho, e ele vai desenvolver a PIF úmida. A PIF úmida é avassaladora, tá? O bicho sobrevive poucos dias, não vou nem falar semanas, são poucos dias mesmo, tá? É a forma aguda e o bichinho vai morrer. Tanto na PIF seca, gente, como na PIF úmida, infelizmente, o gatinho vai morrer. A diferença de uma para outra, além dos sinais clínicos, é que uma é um pouquinho mais lenta que a outra, tá bom? A úmida, pá, já foi. A seca é um pouquinho mais lenta. Então a gente consegue ainda segurar o gatinho um pouquinho mais com a gente, tá? Agora a PIF úmida, não, tá? Ela é avassaladora. Como é que ele começa? A PIF úmida, ela começa com tanto a seca quanto a úmida, vocês vão ver, começa praticamente igual, tá bom? Ele vai ter um pouco de inapetência, anorexia, um pouco de desânimo, e aí ele começa a perder peso, tá? Ele pode ter febre, uma febre que vai e que vem, que aumenta, diminui, e não adianta dar antibiótico, porque essa febre não vai embora, tá? É esse tipo de febre. E ele pode ficar amarelo, é icterícia, tá? Ele pode ter icterícia. Então você olha aqui assim na gengivinha dele, ele tá amarelo, você olha aqui nessa bola branca aqui do olho, ele tá amarelo, você olha dentro da orelha dele, tá amarelo, a barriga tá amarela, ele fica todo amarelo, tá bom? E aí ele começa a ter líquido, acúmulo de líquido na barriga. Aí o que acontece com o acúmulo de líquido na barriga? Tem gente que acha que olha, ele tá engordando, ele tá ficando gordinho, porque a barriga tá crescendo. Ou então acha que essa é uma fêmea que não é castrada, ela deve estar prenha. E não, e na verdade é acúmulo de líquido. É a famosa PIF úmida por conta disso, ela acumula líquido. Então ele pode ter um acúmulo de líquido na barriga, então ele fica com barrigão, tá? Ele pode ter acúmulo de líquido no tórax, lá dentro do tórax. Aí o que vai ter? Ele vai começar a ter dispneia, então ele vai ter falta de ar, ele vai respirar com a boca aberta, ou ele vai respirar assim, sabe? Ou ele vai tentar respirar assim. Ele pode ficar com todas essas mucosinhas aqui, ó, da boca, azul. O narizinho, que é rosa, fica azul, tá? Fica meio azuladinho, tá? Por quê? Porque ele tá com falta de ar. E ele também pode ter líquido em volta do coração, porque o coração tá aqui, tem um saquinho que segura o coração, tá bom? Ele pode ter líquido em volta daquele coração, e aí vai comprometer os batimentos cardíacos dele. Então essa é a PIF úmida,
Tá, e aí? Tem diagnóstico? Eu posso olhar pro seu gatinho, você trouxe seu gatinho, ele tá com aquele barrigão cheio de líquido. Eu vou virar pra ele e falar assim, ele tem PIF? Não. Não. Gente, não existe diagnóstico definitivo para PIF. Nem a úmida, nem a seca, tá? O máximo que eu posso virar para você e falar é: suspeito que seu gato tenha PIF. Com os sinais clínicos, com o histórico do seu gatinho, com alguns exames laboratoriais que podem me indicar que ele tem PIF. Eu só vou ter certeza da PIF, gente. Isso é fato. Só vou ter certeza da PIF depois que o gatinho morrer, eu mandar ele para necrópsia e pedir para fazer exame. Tá? Vai fazer a necrópsia e é o tal da imunohistoquímica. É só assim, é depois que o gatinho morre que eu vou ter certeza que ele tinha PIF. Antes disso, eu só vou ter certeza, eu vou ter certeza de nada. Quer dizer, eu só vou poder suspeitar que ele tenha PIF, tá? Principalmente que nem no caso da barriguinha. Ah, mas a barriguinha com líquido já quer dizer alguma coisa. Sim, quer dizer que ele pode ter PIF. Porque ele também pode ter outros problemas. Ele pode ter doença cardíaca. Ele pode ter tumores. Ele pode ter o tal do linfoma, que eu falei bastante lá na FIV e na FeLV. Ele pode ter colangite. E a colangite, ela causa um líquido que, se você manda para análise esse líquido, porque geralmente a gente, mesmo na suspeita, a gente coleta esse líquido e manda para análise. Na análise, o líquido da colangite que a colangite produz é muito semelhante ao da PIF. Então nem assim eu posso virar e falar, olha, é PIF. Porque a gente analisa, tá, gente? A gente coleta esse líquido, a gente manda para o laboratório e a gente tem uma tabelinha que a gente vai vendo. Olha, esse líquido tem bastante uma característica que pode ser colangite, características que pode ser PIF, característica que pode ser um tumor, entendeu? A gente avalia esse líquido. E no caso da PIF úmida, o líquido na barriga é muito semelhante, colangite e PIF. Então eu não posso virar para ele e falar assim, para você e falar, olha, ele tem PIF. A gente vai entrar com tratamento. Se for colangite, é que geralmente um gatinho com colangite, ele tá comendo. Num gatinho com PIF, ele não come. É mais ou menos isso. Então a gente vai unindo, tá? A gente vai vendo os outros achados laboratoriais pra gente virar e falar assim, olha, eu suspeito que ele tem PIF. Que ele tem PIF. É só isso. Eu suspeito que ele tem PIF, a gente vai tentando e vai tentando tratar. Tratar é o seguinte, não é tratamento, não tem tratamento para PIF. Então já tô adiantando a outra parte, não tem tratamento. A gente vai tentando dar qualidade de vida para ele, porque infelizmente, inevitavelmente, o gatinho vai morrer, tá? O que eu quero dizer é que assim, às vezes o que acontece, a pessoa vira e fala, ele tem PIF e já manda eutanasiar. Como é que você sabe que ele tem PIF? A gente só tem o diagnóstico da PIF depois da morte. Então assim, não pode. Não pode, gente, não pode. A gente fala assim, eu suspeito que ele tem PIF, a gente vai tratando. Se não for PIF, a gente consegue. Se for PIF, ele vai morrer. Mas eu não posso virar e falar, vamos fazer eutanásia porque ele tem PIF. Não, não posso. Tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. Não posso. Não pode. Não é pra fazer isso. Isso é maldade. Não é pra fazer. PIF seca. Então já falei da úmida. PIF seca. PIF seca, a sobrevida de poucas semanas, tá? A úmida, super aguda, poucos dias, o bichinho tá com PIF, ele tá lá, drenou o líquido, não sei o que lá, a gente vai drenando esse líquido à medida que dá. Depois que apareceu, ele tem poucos dias de vida, tá bom? Na PIF úmida, a gente até meio que consegue suspeitar melhor, né, da PIF úmida, virar e falar assim, ó, é quase 90% de chance que ele tenha a PIF úmida. Já na PIF seca, esquece, gente. Se o gato tiver a PIF seca, esquece. Não tem diagnóstico, tá? Antes da morte. Só vai ter diagnóstico com a necrópsia e os exames que a gente manda fazer depois da necrópsia ali. Infelizmente. Aí, por que a gente não faz os exames antes? Porque geralmente o gato tá tão debilitado que ele não vai aguentar uma anestesia, ele não vai aguentar que a gente faça uma laparotomia. O que é uma laparotomia? É uma cirurgia que a gente abre ele todinho para ver todos os órgãos e coletar fragmentos de cada órgão para fazer uma biópsia. Ele não vai aguentar. Então, por isso que a gente não faz antes, tá? Na PIF seca ele também vai ter inapetência, vai ter depressão, anorexia, perda de peso. A febre também aumenta ou diminui e não responde a nenhum antibiótico. E também pode ficar amarelinho igual na PIF úmida. Então, ele começa praticamente igual. Tá? A diferença é que na PIF úmida ele vai fazer o barrigão. O barrigão ou vai ter problema lá no tórax, né? E na PIF seca ele vai ter
alguns órgãos que podem ser acometidos. 60% dos gatos com PIF seca tem apenas o olho acometido, só o olho, tá? Mais nada. O que ele vai ter no olho? Ele pode ter pupilas de tamanhos diferentes, uma pupila pode estar menor do que a outra, uma pupila pode estar deformada, tá, gente? Pupila, vou mostrar aqui, ó. Pupila é essa coisinha pretinha aqui. Então pode estar uma grandona, uma menor, pode estar as duas pequenininhas, ela pode estar deformada, em vez de a pupila do gato, ela é um risquinho assim, e aí quando ele dilata fica uma bolotona. Mas ela pode estar toda torta assim, tá? Espero que eu esteja conseguindo explicar para vocês. Ele pode ter uveíte, ele pode ter sangue ou pus. Tá vendo aqui, ó? Tem a parte colorida, tá, gente? A parte colorida tem a córnea, tá? Aí ele pode ter sangue entre a córnea, que é essa parte transparente, e a parte colorida, tá? Aí de ladinho, aqui não dá pra virar aqui de lado pra vocês verem. De ladinho, vai dar pra ver. Então, assim, aqui, ó, isso aqui é a pupila e aqui é a córnea, tá? Ele vai ter pus aqui dentro, ou ele vai ter sangue aqui dentro, ou ele vai ter precipitado serático, são umas coisinhas que ficam flutuando entre a córnea, tá? Entre essa camadinha transparente e a parte coloridinha, ele pode ter isso. Ele pode ter alteração lá dentro do olho, lá na retina, ele pode ter deslocamento de retina, ele pode ter hemorragia lá dentro, ele pode ter umas bolinhas lá dentro também, que a gente chama de granuloma, tá? Essas bolinhas são as bolinhas, tá? Que podem ser amarelinha, clarinha, lá dentro da retina. E essas alterações, gente, olha como é difícil diagnosticar PIF. Elas também podem ser vistas tanto na FIV, como na FeLV, como na toxoplasmose. Ou seja, o gato tá com problema no olho. Ah, outra coisa, o olho pode mudar de cor, ele pode geralmente ficar marrom, tá? Então, assim, são alterações no olho que eu não posso virar assim, seu gato tem PIF, olhando o olho. Não, eu suspeito que ele tem PIF, mas ele pode ter FIV e FeLV. Então, é importante testar o gato. Lembra? Sempre é importante testar o gato. Ah, não tem FIV e FeLV. Ah, então, putz, então pode realmente ser PIF. Mas eu não posso bater o martelo e falar que é, tá? E pode ser a toxoplasmose também. A PIF pode ir lá pro sistema nervoso central. Lá aqui, ó, aqui dentro. O que vai acontecer? O gatinho pode ter depressão, ele pode ter convulsão, ele pode ter um nistagmo. Lembra do nistagmo? O olhinho fica virando assim, ó, ele fica batendo, ele fica assim, ou ele fica assim, tá? É o nistagmo, ele pode ter isso. Ele pode ter head tilt. Head tilt, a cabecinha fica torta. Desse lado ou desse lado, tanto faz. Ele vai ter o head tilt. Alterações de comportamento, ele pode se tornar simplesmente agressivo, do nada, paf, que é agressivo, né? Então, é a alteração de comportamento e personalidade. Ele pode andar em círculos, ele fica andando em círculos, tá? Ele fica formando um círculo assim, vai andando em círculos. Ele pode ter tremores de cabeça, ele fica assim, tá? Ele pode ter tremores de cabeça, acabou. Isso pode ser um sinal só. Hiperestesia, de novo, incontinência urinária. E tudo alteração que a gente encontra na FeLV, gente. Vocês lembram do vídeo da FeLV? A gente encontra isso também na PIF. Então, testa. Não tem FIV? Não tem FeLV? Pode ser PIF. Pode ser. Medula espinhal, tá? Aqui. Ai, gente. A medula espinhal aqui, onde tá a coluna. Ele pode dar PIF lá na medula espinhal. Aí o que ela vai causar? Ela pode causar incoordenação motora, ou ela pode causar o gatinho não consegue mexer as patinhas da frente, né, ou as patinhas de trás, ou então até tem paralisia aqui da face. Ele fica paralisado, tá? Isso pode acontecer. Pode ter aumento dos linfonodos lá no intestino, pode ter o intestino ou no ultrassom, né? Isso aí pode ser visto tanto quando o veterinário vai palpar, ele sente o linfonodo aumentado, ou então no ultrassom, o ultrassom vai ver assim, olha, esse linfonodo está aumentado. Ele pode o intestino é uma camadinha assim, certo? Isso aqui pode estar grosso, tá? Isso aí também pode ser visto no ultrassom, como pode ser sentido na palpação, o veterinário sentir na hora que ele está palpando o gatinho, tá? E ele pode ter aumento do saquinho. Lá onde fica o saquinho, a bolsinha, ela pode ficar grandona. Então você olha o gatinho, essa bolsinha tá grande, né? Aí você pode suspeitar de PIF. Aí ele pode ter os tais, né? Desculpa, ele pode ter os tais dos granulomas,
tá? O que é granuloma? São umas bolinhas brancas, creme ou amarelada, que vai ficar na superfície dos órgãos. Então ele pode ter granuloma na superfície do rim, aí o rim vai ficar todo tortinho, assim, todo estranho. Ele pode ter granuloma no fígado, lá na superfície do fígado. Ele pode ter granuloma lá no intestino. No intestino, geralmente quando tem granuloma lá, ele pode ter, o gatinho pode ficar constipado, ou ele pode ter diarreia, ou ele pode ter vômito também, ou tudo junto. Pode ter granuloma lá nos linfonodos, lá do intestino, e ele pode ter bem na pelinha que fica segurando o coração, tá? Então tem lá o saquinho do coração, granuloma ali no coração. No saquinho que segura o pulmão, ele pode ter tanto no saquinho do que segura o pulmão, esses granulomas, essas bolinhas, como ele pode ter essas bolinhas no próprio pulmão, tá? Então ele causa isso. O vírus da PIF causa isso, tá? Diagnóstico, como eu falei, gente, é um desafio. Outras doenças têm os mesmos sintomas, então assim, é complicado. Não tem exame. Não tem exame. Por que eu tô falando isso? Porque veio muita gente perguntando: mas ele fez o teste de sorologia lá que deu que ele é positivo para PIF. Não, ele é positivo para o coronavírus. Não tem nenhum teste sorológico que vai me falar: olha, esse vírus que eu achei aqui no teste é da PIF. Ou esse anticorpo que eu achei aqui é um anticorpo da PIF. Não. O que a gente vai ver são os anticorpos que o organismo criou para combater o vírus, o coronavírus, não o vírus da PIF. Então são os anticorpos do coronavírus. Então não quer dizer nada. A gente só suspeita. Então, assim, será? Eu venho com o teste aqui, ó. Doutor, eu tô com o teste aqui, a sorologia. E ele falou, meu veterinário falou que é PIF. Não! A gente só vai suspeitar. Ele só tá me dizendo que ele teve contato com o vírus, com o coronavírus. Ele não tá falando que o vírus mutou. Ele não tá falando do vírus da PIF. Ele tá falando que ele teve contato com o coronavírus. Aí o organismo foi lá e produziu anticorpos. Ok? Eu espero que isso esteja bem entendido. Não tem diagnóstico. Como que nós veterinários fazemos? A gente suspeita sempre com o histórico do gatinho, idade do gatinho, a raça do gatinho, da onde ele veio, como ele vive, tá? A gente faz todos o exame físico dele, vê essas alterações que a gente consegue ver, tá? E aí a gente pede alguns exames laboratoriais, né? A gente pode fazer exame de sangue, a gente pode fazer o exame do líquido, pode pedir ultrassom, pode pedir raio-x, pode pedir uma série de coisas, tá? E aí a gente vai suspeitar da PIF, tá? Infelizmente, gente, olha, os pesquisadores, eles têm um trabalho fantástico, só que ainda não conseguiram achar um diagnóstico, assim, um exame que vai virar e falar assim: ele tem PIF, antes do bichinho morrer. E ainda não acharam uma vacina. Não tem vacina. Tem uma vacina aí lá fora que é intranasal, mas a eficácia duvidosa. Geralmente a vacina não é pro vírus mutante, é pro coronavírus. Mas aí para vacinar ele tem que não tem que ter o coronavírus. Então assim é complicado. Ninguém nem usa essa vacina, porque não tem eficácia, né? Não é uma eficácia comprovada, na verdade, tá? Então não tem vacina, não tem diagnóstico e não tem tratamento. Infelizmente não tem tratamento. O máximo que a gente vai fazer, o gatinho tá ruim, a gente suspeita de PIF, a gente vai tratando os sinais clínicos. Quais são? Se ele tá com a barriga cheia de líquido, a gente vai drenar essa barriga cheia de líquido. Se ele tá com tórax com líquido, a gente vai drenar o tórax com líquido. Se o animal não tá comendo, a gente entra com estimulante de apetite. Se ele tá com alguma infecção que a gente vê no exame de sangue, a gente entra com antibiótico. A única coisa que geralmente a gente faz, a gente entra com corticoide. Tá? A gente entra com corticoide, por quê? Porque essa doença, ela causa, o sistema imune fica muito louco, tá? Então a gente tem que, tudo fica inflamado, né? Assim, eu tô falando bem em português mais claro aí pra vocês, tá bom? Fica tudo inflamado, então a gente entra só com corticoide, tá? Coisas para estimular a imunidade, ou o famoso interferon de novo, tanto humano quanto felino, não tem eficácia comprovada também, tá? Nos estudos que foram realizados. Vamos para a prevenção? Como é que a gente vai prevenir? Vamos lá, voltando. Lembra dos gatinhos com 4 a 5 semanas de idade? Que perdem a imunidade da mamãe? Que começam a usar caixinha de areia? Então, esses gatinhos a gente vai desmamar mais cedo, lá por volta dos 4 meses.
a gente desmama esses gatinhos, tá? Se na dúvida se a mamãe tá eliminando o coronavírus ou não, desmama esses gatinhos, isola esses gatinhos até eles completarem 4 meses, ok? É o que a literatura fala, recomendado a isolar esses gatinhos até os 4 meses. E não fazer, e não doar, nem nada. Fica lá, isola esse gatinho 4 meses. Se você perder um gatinho, eu sei que tem muita gente que já perdeu, eu já perdi um gatinho, tá? Com PIF. Fiz necrópsia. Se você perder um gatinho com PIF e quer adotar outro, o que a literatura recomenda? Adota um gatinho com mais de 4 meses. Justamente porque abaixo de 4 meses ele ainda é fraquinho, o sistema imune é fraquinho, ele é mais suscetível a pegar o coronavírus e aí pode haver a mutação do coronavírus pro vírus da PIF e ele fica doente, tá? Manter a caixinha de areia sempre limpa, ou seja, defecou, limpou, tem mais de um gato? Se é um gato, só beleza, tá, gente? Tô falando em lugares que tem mais de um gato, se é um gato, mais tranquilo, né? Você não precisa ter toda essa neura, porque só tem ele lá. Então, assim, você tem mais de um gato, não sabe? Vamos deixar bem... depois eu preciso falar uma coisa que eu esqueci. Então, você vai manter... Nossa, até me perdi, gente. Vamos manter a caixinha de areia sempre limpa. Então, vai recolhendo as fezes diariamente, tá? Você pode trocar essa areia, né? Você pode trocar todo dia, você pode trocar uma vez por semana, a areia toda. E lavar, geralmente lavar a caixinha de areia, tá? A caixinha de areia você pode lavar com detergente, você pode lavar com desinfetante, ou você faz uma solução de 1 parte de hipoclorito de sódio para 9 partes de água. E aí deixa em imersão, tá? Deixa lá sozinha lá com a solução de 15 a 30 minutos. Faz isso todo dia, tá bom? Se você tem suspeita que seu gatinho tá eliminando aí o coronavírus, é assim que a gente vai matar o coronavírus, tá? O coronavírus é tranquilo de matar. O problema é quando ele entra no organismo do gatinho e lá ele sofre a mutação, fica muito louco e eu quero me transformar no vírus da PIF. Aí que é o problema, tá? Evitar sempre vasilhas de água e de comida sempre longe da caixinha de areia, para evitar aquilo que eu tinha comentado lá no começo, né, do gatinho ir defecar, se sujar com as fezes, e comer e beber, e acabar sujando a vasilha, e o outro gatinho ir lá e acabar se infectando com o coronavírus, tá bom? E evitar sempre a situação de estresse, sempre. E eu sei que é muito difícil em locais que tem mais de um gato. Até em locais que tem um gato já é difícil, porque um gato sozinho também sofre estresse, tá? Então vamos tentar evitar, né, essas situações de estresse, as brigas entre os gatos, tentar evitar mudanças na rotina do gato, porque o gato não gosta de mudança de rotina, evitar... a introdução de novos animais, banho, transporte, esse tipo de coisa. Evitar tudo que possa estressar o seu gatinho, tá? Promover o enriquecimento ambiental, ou seja, tem mais de um gato, tem mais de um gato, ou tenha gato, qualquer pessoa que tenha gato, enriquecimento ambiental é tudo. Então, vamos arrumar caixinhas de papelão para ele brincar, vamos colocar um monte de arranhador para ele, não os pequenininhos, os grandes. Porque gato, ele gosta de se arranhar. Por que ele gosta de se arranhar ali no braço do sofá? Porque o sofá não vai cair em cima dele, então é uma base firme, né? E é alta, né? Então ele fica desse jeito assim e arranha. Então, assim, arranhadores grandes, firmes, que ele não vai derrubar na hora de se arranhar, tá? Prateleiras, né? Gato gosta, tem gato que adora ficar no alto, então prateleiras, brincar bastante brinquedinho. Isso é enriquecimento ambiental. Isso é legal fazer, isso tem que fazer, tá? E boa alimentação sempre. Deixa eu só ver se eu não pulei alguma coisinha aqui pra vocês. Eu falei da seca, da úmida. Não, eu falei tudo, gente. E é isso mesmo, eu falei tudo. Eu queria pôr um PowerPoint aqui pra vocês, sabia? Que eu acho mais fácil. Então, resumindo. PIF não tem cura. PIF é fatal. O gatinho que tá com PIF, que o vírus mutou, né, o coronavírus mutou, ele vai morrer, tá? A PIF não transmite para humano nem para outros animais. A PIF não transmite para outro gato. Quem transmite para outro gato é o coronavírus, ok? Ter o coronavírus não significa que o gato vai ter PIF. Não significa que ele vai desenvolver a PIF. Apenas 10% dos gatos com coronavírus vão desenvolver a PIF, tá? É isso que eu vou deixar bem clarinho para vocês, tá? Não tem exame para PIF. É só necrópsia e a imunistoquímica lá do animalzinho. Só, não tem
nenhum exame que vai falar que o gatinho tem PIF. Ter sempre atenção especial aos bebezinhos, lembrando dos bebezinhos. E atenção especial também para os gatos idosos, tá bom? Deixar ele o mais forte possível, tá? Então, boa alimentação, evitar estresse sempre, para todo quanto é gato, evitar o estresse, tá? Hoje em dia não se separa um gatinho que tem a PIF dos outros gatinhos, principalmente se eles estiverem saudáveis. Não separa, ele tem PIF, tá com barrigão, o veterinário suspeita que ele tem PIF, não precisa separar. Por quê? Primeiro, porque a transmissão da PIF de um gato para outro gato não acontece. Como eu falei, não se transmite o vírus da PIF. O que se transmite é o coronavírus. Segundo, porque o contato com o coronavírus já foi feito. Não adianta você separar. Entendeu? E outra, porque o isolamento do gato doente vai cursar para um estresse para ele. E aí ele vai desgringolar de vez, entendeu? Então a gente não vai conseguir levar um animalzinho com uma melhor qualidade de vida, porque ele vai estar numa situação estressante, isolado do que ele já está acostumado. E aí ele vai piorar mais. Bom, acho que é isso. Espero ter falado tudo. Pelo que eu organizei aqui pra vocês, eu falei tudo. Deu pra entender, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu não vou conseguir ler, como eu falei. Se alguém perguntou aqui logo no começo ou no meio do vídeo, eu não vou conseguir ver. Então, assim, se durante o que eu falei ainda restou alguma dúvida, pode perguntar aqui, tá bom? PIF, hein? A gente tá falando de PIF. Sim, Thaís, o tratamento é de suporte para tentar um bem-estar para o animal. Sim, sempre, sempre, é o que eu sempre falo. O animalzinho tá doente, por mais que a gente suspeita de PIF, por mais que assim, é uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar os sintomas dele para dar qualidade de vida. Sempre, qualidade de vida é tudo, gente. A gente tá aqui nós veterinários estamos aqui para dar qualidade de vida pro seu gatinho. Tô olhando as perguntinhas, tá, gente? Tem mais alguma dúvida? Thaís, o exame de sangue não é tão confiável quanto a coleta de líquor, correto? Não tem exame, Thaís. Não tem exame. Nenhum exame vai me falar que o gatinho tem PIF. Eu só posso suspeitar de PIF. Tem algumas alterações nos exames de sangue, no hemograma, por exemplo, no leucograma, que é as células brancas, que a gente vê ali, que a gente suspeita da PIF. Até mesmo, como eu falei, na PIF úmida, a gente drena o líquido da PIF úmida, ali da barriguinha, manda pro laboratório, ele vai me falar. E eu posso suspeitar da PIF ali. Só que eu não posso bater o martelo. Eu não posso bater o martelo, tá? Quem vai bater o martelo é a necrópsia e a imunistoquímica, só. Ana Lervolino, ela tá perguntando como se pega a PIF. É contagiosa? Ana, eu vou te pedir para depois que eu finalizar aqui, você veja o vídeo todinho que eu explico direitinho, tá? A PIF não é contagiosa. Quem é contagiosa é o coronavírus. O coronavírus, uma vez dentro do organismo do gatinho, ele pode sofrer uma mutação e se transformar no vírus da PIF. É isso. A Juliana Mello, eu já fiz um vídeo sobre a AIDS felina. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre FIV e FeLV. Eu vou colocar aqui depois, assim que eu terminar aqui, eu vou colocar aqui os links das outras lives. O que vocês acham de eu colocar todas as lives, os links de todas as lives aqui na descrição? Se vocês toparem, eu coloco. Mais alguma coisa? Gente, vocês estão com alguma dúvida? Alá, Camila Yoshida. Doutora, minha gata teve uveíte e levei na oftalmo e ela disse que poderia ser PIF, que geralmente está muito associado. Gostaria de saber se é um dos sintomas característicos. Sim, Camila, sim. Como eu falei, a uveíte pode ser FIV e FeLV também. A uveíte pode ser toxoplasmose também. E a uveíte pode sim ser PIF. E tem gatos que têm
60% dos gatos, eles só tem a manifestação do olho. A PIF só se manifesta no olho, causando uma uveíte. Mas ela não pode, a gente não pode, né? Nós, no veterinário, não podemos virar e falar que é PIF mesmo. Mas pode ser FIV e FeLV. E se você fez a FIV e FeLV e deu negativo, a grande possibilidade de ser o raio da PIF, tá? Mas eu não vou virar pra você e falar é PIF, tá? Eu só vou saber depois, tá? O que eu tenho pra falar é que, assim, inevitavelmente, sendo PIF, o gatinho vai morrer. É esse que é o problema, o gatinho vai morrer, tá? Por mais que a gente tente. Joy, como eu falei, no comecinho desse vídeo, eu expliquei como se pega a PIF, tá? Na verdade, não se pega a PIF, se pega o coronavírus, tá? Pega o coronavírus, tá? E aí o coronavírus se transforma na PIF, no vírus da PIF, ok? Sim, Regina, é super possível. Como eu falei no comecinho do vídeo, tem gatinho que ele tem uma resposta imune tão boa que ele manda o coronavírus embora. Ele manda o coronavírus embora, ele não vai ficar com coronavírus, tá? A questão é que, infelizmente, a maior parte dos gatos, como eles vivem em população onde tem bastante coronavírus, né? Onde tem uma população de gatos com coronavírus, tem gato que não tem o coronavírus, ele pega o coronavírus, ele se livra do coronavírus e pega de novo o coronavírus, se livra do coronavírus e pega de novo o coronavírus. Ai, obrigada, Elane. Fico muito feliz que eu tô conseguindo explicar, gente. Ah, que bom. Então eu vou colocar o o link de todas as lives aqui pra vocês, tá bom? Ai, Ju, que pena, Ju. Eu adotei uma gata e outra pessoa adotou a filha dela, que morreu de PIF um ano depois. A mãe é bem barrigudinha, mas se já passaram alguns anos, não tem perigo da mãe desenvolver, correto? Ai! Ou poderá ter, quando for idoso. O desenvolvimento da PIF não tem nada a ver com a parte genética? Então, é tudo muito mal explicado. Não é que é mal explicado, gente. É que, assim, Ornella, né? Ô, Ornella, na verdade, a gente falta dados. Os pesquisadores não sabem direito, né, o mecanismo que envolve essa tal da mutação, se é realmente a mutação, né? Então, assim, o que dá para saber é que se ele tiver realmente, se o vírus mutou e o animal mutou e se transformou no vírus da PIF, inevitavelmente o gatinho vai morrer, né? E não vai durar muito. A gente não vê um gatinho com PIF com 2 anos, sabe? 2 anos com PIF. Não tem isso, eles morrem em questão de semanas, dias, semanas, né? Tudo é questão da infecção do coronavírus. Se o animal tiver o coronavírus, esse coronavírus pode sim se transformar na PIF. Só que é aquilo que eu falei, de 100 gatos, 10 vão ter a PIF. 10 o vírus vai mutar no vírus da PIF e ele vai ter a PIF. Então, ou seja, 10% dos gatos vão ter a PIF. Isso, Ju, na verdade, a imunidade do gato, ok? A imunoestimulantes, através se ele tiver infectado com coronavírus, ajuda ele a eliminar o vírus. Sim, a eliminar o vírus do coronavírus, tá? O da PIF não tem medicamento para matar o PIF. Não adianta dar imunoestimulante quando o gatinho já tiver com a PIF. Não adianta. Não, Cleusa. A Cleusa tá falando que o gatinho dela morreu da PIF e os gatos adultos correm algum risco? Não, não corre risco nenhum. Como eu falei, o gatinho pode estar com PIF agora. E eu tenho o meu gatinho que morreu com PIF, eu tinha outros gatos, ele morreu. Então, assim, na minha casa, ele morreu. E os outros já tinham contato com o quê? Com o gato. A PIF não transmite a PIF. O vírus da PIF não transmite. O que se transmite é o coronavírus. Tudo vai depender do coronavírus dentro do organismo do gatinho. Se der a louca no coronavírus, ele quiser se mutar, e aí ele vai se transformar no vírus da PIF, o gatinho vai ter PIF. Ai, sinto muito, Ale. A Alessandra Pires falou que ela perdeu 2 gatas com isso. Mônica, já falei sobre FIV e FeLV, tá? Eu vou colocar o link pra você.
A Camila tá falando aqui que os dois gatinhos são irmãos, apresentavam o mesmo sintoma de uveíte, tratei essa uveíte e graças a Deus passou. Eles estão bem? Você acha que tem risco deles desenvolver outros sintomas ou poderia ficar o resto da vida saudáveis? Se não for PIF, eles podem ficar o resto da vida saudáveis. Tranquilo, ok? Se for PIF, eles não estariam, sabe? Se já foi tratada a uveíte, ele tá bem, tá ótimo. É o que eu falei, a PIF não dura muito tempo não, o gatinho não aguenta. O gatinho com coronavírus faz diarreia? Pode fazer diarreia. E essa diarreia pode se tratar sozinha. Ele pode ser autolimitante. Cocôzinho seco também. O cocôzinho normal, ele pode estar excretando lá o coronavírus. Tá? Não necessariamente para excretar o coronavírus, o animal tem que ter diarreia. Ele pode causar uma diarreia, o coronavírus fica lá no intestino, ele pode causar uma diarreia que é autolimitante, ela se trata sozinha, e ao mesmo tempo ele também pode ficar lá e o gatinho fazer o cocô normal, tá? Miura, ela tem 4 cachorros adotados e essa semana vou receber um gatinho de 45 dias. Devo isolá-lo e observá-lo? Não necessariamente. Você não precisa isolar eles. Você pode isolar para os cachorros não comer eles, só. Mas assim, o vírus ali não passa, tá? O coronavírus é do gato, não passa para o cachorro, não tem problema. Marlúcia, eu vou colocar aqui, tá? Terminando aqui, eu coloco na descrição dessa live todos os links de todas as lives que eu fiz. Bom, gente, é isso. Eu acho que consegui passar pra vocês, né? Então fica bem, eu vou repetir de novo. Gente, PIF não tem cura, é fatal, o gato vai morrer. Infelizmente o gato vai morrer, não tem tratamento, não adianta, eu quero aumentar a imunidade do gato que está com PIF. Não vai adiantar nada, tá bom? Não tem exame para diagnosticar PIF, a não ser a necrópsia, tá? Não precisa isolar o gatinho que a gente está suspeitando que tem a PIF, não precisa isolar mais esse gato, ele pode conviver com os outros gatos, porque o vírus da PIF não passa para o outro gato. O que passa para o outro gato é o coronavírus. Aí uma vez que o gato é infectado pelo coronavírus, esse coronavírus pode sofrer uma mutação e transformar no vírus da PIF, ok? Sim, Adriana, é comum os gatos mesmo saudáveis serem portadores do coronavírus. Jura? Nossa, é comum sim, tá? É como eu falei, em um ambiente com muito gato, geralmente 100% desses gatos tem o coronavírus. E aí eles começam a se reinfectar. Eles eliminam o vírus e se reinfectam de novo, justamente por causa do compartilhamento da caixinha de areia. Ju, é isso mesmo. Eu já tive 2 casos de PIF aqui que a gente foi só drenar o líquido, não deu nem tempo de fazer nada, o gatinho morreu. Não tem vacina para PIF, gente. Já falei, tá? Não tem vacina. Então é isso, tá bom, gente? Eu espero que tenha dado para entender, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Então, é isso. Infelizmente eu não tive nada de novo para trazer, tá, para vocês. Assim, as notícias que eu trouxe são ruins, né? Não tem tratamento, não tem diagnóstico, o bichinho vai morrer. Mas eu preciso explicar para vocês, porque tem muita coisa aí que a gente acaba lendo na internet, que pelo amor de Deus, gente, se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa do seu gato, de doenças, se vocês forem pesquisar na internet, pesquisa pelo menos artigos, pega o Google acadêmico, pega PDF, tá? Não essas blog, essas coisas aí que a gente lê, porque tem um monte de coisa aí que gente, me dá desespero, tá bom? E assim, sempre se tiver dúvida, qualquer alteração que tenha no seu gatinho, leve no veterinário. Por favor, leve no veterinário. Não vai pro Google perguntar, não vem no Facebook perguntar, ai, meu gato tá isso, meu cachorro tá assim, tá assado, o que eu faço? Não, leve no veterinário. A única pessoa que pode responder as suas dúvidas, que pode ajudar o seu bichinho, é o veterinário, tá bom? Bom, é isso. Gente, tchau, compartilha esse vídeo, divulga esses vídeos pros gateiros aí, que é bem importante, tá? E qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou tentando responder à medida do possível, tá bom? Gente, tchau, até a próxima live, tudo de bom pra vocês. Tchau!